É um tema que suscita outras perguntas. É que o senhor tem a necessidade. O senhor fala, é muito filosófico, mas o senhor tem a necessidade do desdobramento filosófico com muitas figuras, com muitas histórias. O que eu lhe trago hoje é a simplicidade. É simples. Que as literaturas fazem 300 nomenclaturas, né? Exu, caveira, Exu, não sei o que, cada dia é invento novo. Conforme a necessidade, talvez vai se criando aí. Mas a senhora colocou que ele cria conforme a necessidade nossa de ser humano. Eles é uma fonte geradora. Mas por que ele tem que aparecer dessa maneira? Por que se dá assim? Porque vocês têm essa necessidade disso. Sem isso, vocês não teriam filtro para compreender e até nós e aceitar, né? Mas esse fato de necessitar não mostra um momento que nós nos encontramos em relação. Eu sei, não vamos trabalhar a ideia de evolução, ok? Mas não é o momento que a gente se encontra ainda sobre. Certamente isso não é uma regra geral para o universo, imagino. O senhor me enxerga como Maria Padilha. Alguns me enxergam como Lilith. Outros me enxergam como espírito sem nome. Outros me enxergam como velha. Outros me enxergam como Malévola. Eu sou o que preciso ser, conforme o filtro daquele que trabalha, conforme o filtro daquele que necessita conversar, conforme o filtro de vocês, eu apareço de uma forma ou de outra. Entende que não existe limite. É a mesma coisa, moço. A energia é igual. No cerne é igual. Mas moldamos conforme a necessidade de cada um. Agora suscitou uma questão até que eu até me arrepio, não é uma curiosidade vazia de especular se não é isso, mas a senhora trabalha nesse planeta Terra, em outros lugares também, e sempre se dá dessa forma ou é diferente? Conforme a necessidade, eu me dou de uma forma ou de outra. Por exemplo, em outro planeta vai ser totalmente diferente, por exemplo? Sim. É o gênero, né? Os diálogos eles se dão assim como o nosso ou... Acho que ele precisa visualizar, desenhar. Perdão pela minha ignorância. Não é ignorância, moço. É necessidade. Sim. Senão não tem pergunta, né? Se tu soubesse tudo, não ia ter pergunta. Só mais uma questão para a senhora. Eu gostaria que a senhora falasse. A doutrina espírita fala para nós que nós temos o corpo físico, o corpo perispiritual e o espírito. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós sobre isso. O senhor precisa de outras formas de fala? É como a senhora disse, talvez eu tenha esse conceito porque a gente viu ali. Eu queria ter Entende que não tem um limite? O que precisa? Senhora, perdão, eu não entendi o que a senhora disse, eu estou meio velho. Entende agora que não tem limite para o que precisa, moço? Eu sou o que preciso ser no momento do trabalho? Sim, isso eu entendi. Assim como vocês não reconhecem o mentor de vocês, em várias faces que ele se apresenta. Ele pode se apresentar sem que vocês entendam e visualizem. Ele está aqui, moço, comandando o trabalho. Foi ele que me mandou. Entende? Que às vezes vocês estão de frente com ele e não reconhecem, que se apresentam com outra roupagem, conforme o filtro e a necessidade. Ela mudou o personagem. Com todos. A mesma coisa acontece com vocês quando muda a encarnação. Entende? Se apresenta com outro personagem do que é necessário para experimentar outras coisas e para passar pelos filtros que são necessários.
obrigado. Por hora era isso. As perguntas. Faça outra pergunta, moço. O senhor não finalizou. Eu lhe confesso que eu queria ter, tem outra. Nesse conceito que eu escrevi. Tá, vamos começar. Vamos lá. Quem querer chorar não adianta mesmo? Ó luz que nos traz a lucidez do espírito, estás longe de perto, em uma corrente pertencente ao caos e ao nada, mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara. Me alcança além do véu de ilusões e me coloca no caminho traçado pelo Pai. Me auxilias a retornar ao colo amoroso do grande gerador que há muito tempo reneguei. Agora sei que nada sei, e que para de sentir-los vespertino, desenlaçado das verdades devo estar. Em pedaços de tamanho diminuto, devo me postar diante do reflexo do que sempre fui, claro. Como parte dele. Sim. Em pedaços e tamanho diminuto, devo me postar diante do reflexo do que sempre fui. Como parte dele, devo me envergar a sua vontade e caridosamente atender ao seu chamado, colaborando assim com a sua obra. Por amor aos meus irmãos, devo me despir deste que me limita e refletir aquilo que não encontra barreiras. Por amor, venho a ti e me coloco sem condições à tua frente. Abro meu coração à tua luz. Assim dou mais um passo e me jogo sem medo na escuridão. Mas eu sei que não pode seguir a tua, uma corrente inquebrável de amor. Espírito Senhor. Salve. Salve. Então, traga suas dúvidas, tragam aquilo que vieram me entregar hoje. Vou fazer bem rápido. O querer é não se sentir completo. Eu não estou completo, eu quero algo para tentar me completar. Necessidades a gente tem, né? Agora, esse querer que é tipo assim, sem isso eu sou infeliz. Se eu não tiver isso que eu quero tanto, então eu sou incompleto, necessito ser completado. Mas e se eu tiver isso, será que eu vou me completar ou ainda vou me sentir incompleto? Completo você é, moço. Sim. Nenhum espírito é pela metade. Todos são inteiros. Só não se enxergam como. Não se sentem completos. É diferente disso. Ser e se enxergar. Se enxergar. E também, moço, querer. Fala muito sobre acreditar nas suas paixões. Eu faço esses estudos, hein, mãe? Tem muitas Isso que tu falou em acreditar, várias vezes a gente acredita que aquilo vai nos tornar muito felizes e ao tê-lo, várias coisas já aconteceram, acho que vários aí. Então acreditar na sua paixão, né? Que ela vai te salvar, assim, ela vai te trazer a felicidade. Querer, moço, também é uma ferramenta. É instigado a vocês desejos. Sim. Quereres e paixões são afetadas. Conquistas, moço. São
ferramentas como as situações que levam vocês à dor, à raiva, à tristeza, para ver se vocês vão escolher. E aí, se botar a prova, é uma ferramenta, moço, como qualquer outra. Tu traz muitas questões de ferramentas, daí eu estava pensando, tem a obra geral, as ferramentas e o obreiro, mas daí é muita tu contigo mesmo, obra em ti, né? Não obra para ajudar o universo a evoluir. Vamos resumir, moço. Você é a ferramenta, você é o obreiro, você é a obra. Ah, tá. É uma coisa só, então. Se tudo vem de Deus e tudo é Deus, Ah, sim, é uma coisa só. se tu é Deus, entende, moço? Sim. Se tu é um ser completo, é tudo e não é nada. Mas o obreiro, a obra é a ferramenta. Eu ia já botar como uma ferramenta a coisa que interliga o obreiro com a obra, mas se é uma coisa só, ainda estou tentando subdividir, né? Bom. Aí você coloca Deus fora. Daí já começa. Daqui a pouco vai ter o obreiro, a ferramenta, a obra e Deus, né? Os espíritos, os irmãos. Aonde acontece a obra, moço? Interior. Não é de dentro, né? Sim. Para fora, e não de fora para dentro. Ok. Às vezes nas postagens lá dá vontade de dizer assim, ó, não, deixa que pense, mas como queiram pensar. Então vem tipo um sentimento de culpa, mas assim, ó, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Quem não gostar do que ouviu, boa ferramenta para trabalhar. Do tipo, querer fazer o bem é vaidade. Ah, mas vai ofender a equipe que vem aqui, que roda o mundo, a equipe lá de baixo que é palestrar. Se ofenderem, tem algo ali para você trabalhar. Trabalho em si próprio. Eu não posso, tipo assim, deixar de trazer aquilo porque tem alguém no universo que eu não gostaria de ouvir. Que vida infeliz. Sim. Ou melhor, que falta de vida, né, moço? Deixar de viver por um medo que Outros... possa despertar sim. no outro. Então O toca. senhor consegue evitar? Não. Mesmo que eu elogie Deus e todo mundo, ainda assim não vão gostar. Porque é aquilo que eu digo, se tu quer crucificar o outro, mesmo que ele venha te abraçar, tu já aproveita que ele tá com os braços abertos e prega ele. Então se o outro quer vir se ofender e querer te crucificar, não interessa o que tu vai dizer para ele, assim. Mas então tá, sem culpa e problema... Sabe qual é que é o trabalho? Eu trabalho sobre isso, moço? É não se culpar. Sim, não se culpar. Delegado deve ser bom, né? Não, né? É isso aqui, o que eu queria dizer, eu tava com gripe, né, tal, mas várias vezes essa semana eu parecia um zumbi anestesiado, sabe? O zumbi já anda se arrastando e anestesiado pior ainda. Mas eu tava só refletindo assim, quando eu morresse, se é que não tô nesse processo, tu vai começando a enjoar de tudo, tu vai começando aos poucos se desligar, né? Ah, não quero mais isso. Então não seria assim, talvez, né? Uma infelicidade, não saber lidar com a situação. É tipo assim, já tá saturando, já tô enjoando disso. E quem sabe um dia Deus veja e puxe, né? Mas assim, eu só queria ver se a gente vai passar por isso mesmo, depois do desencarne, de aos poucos começar a enjoar de tudo e não querer mais vivenciar aquilo. Até que o espírito, sei lá, alguém diga,
Deu, esse aí tá só matando grama, não tá sendo mais produtivo continuar nessa existência, né? Moço, a coisa acontece tão rápido Que não tem tudo isso. que o processo é um pouco mais intenso. Ah, que sim. isso. É difícil de explicar quando se tem a mente limitada pela Sim. existência humana. Mas vocês largam por exaustão, mas não é uma exaustão de estou cansada, não aguento. Sim. Não tem dinheiro que... Levado ao limite. Não tem dinheiro, não tem nada que cubra eu ficar mais nisso. Eu não quero mais. Não tem paixão, não tem nada que... Moço, imagina passar 3.000 anos no tempo corrido de vocês, vivendo a mesma situação que o senhor vive em casa. Sim. O senhor não chegaria num ponto de ver uma... Não. Seja degustador de chocolate. Mate meus filhos e minha mulher. Eu isso. não aguento mais. Me mate. É a rotina. Não que ela seja ruim, mas que ela não te dá mais motivação por ser sempre igual, né? Tá. Mas então é momentos que passam, né? A questão de preocupar-se, se ocupar previamente seria uma tolice, porque provavelmente não aconteça, e se acontecer não vai ser como tu previa que fosse, né? Bom, isso já foi dito várias vezes, mas o preocupar-se é um se ocupar previamente por algo que talvez não ocorra. É gastar energia com aquilo que não aconteceu e não vai acontecer. Isso. Então, uma tolice para não chamar de burrice. Mas se ofender burrice, vamos botar burrice. Eu tô malzinho hoje. Mas é para chocar, né? Não, eu sempre me preocupei, né? Não seria uma tolice, moço. É um absurdo. Como diria o mentor, que vocês tanto falam, como ele sempre fala, é um absurdo. É um absurdo você se preocupar com uma coisa que não aconteceu e quem dirá que irá acontecer. E muito provavelmente, se acontecer, vai acontecer de uma forma totalmente diferente daquilo que você previu. Adianta se preocupar, gastar energia? E se preocupar com o futuro, se culpar pelo passado, daí pro presente não sobra um E aí, segundo. moço, vocês vêm e dizem, eu estou exausto. Sim. Daí tu vai ver no dia tu não fez nada de cansativo, sim. Tu só ficou viajando no tempo entre o passado e o futuro. E o presente tu vegetou. Da minha parte seria isso. Presente, você fez o quê? Joguei fora o presente. Sofreu. Sim. Só isso. Perguntas, moço? Sim, senhora. Eu gostaria que a senhora falasse para nós sobre a justiça divina. Que livro? Senhora, desculpe, eu não ouvi, perdão. Moço, existe alguma injustiça? Eu imaginava que existia injustiçados, mas não existia injustiça. Mas esse conceito eu já estou... Moço, já foi falado aqui, já é falado há muito tempo, e é um conceito às vezes difícil de compreenderem. Creio que pela limitação, até mesmo das lembranças daquilo que se foi, se é. Mas se partires do conceito que foi ensinado aqui e é ensinado, de que tudo que se recebe é justo e merecido e necessário, existe alguma injustiça? Por esse prisma, como diria o mentor, está perfeito. O que
que eu gostaria que a senhora discorresse para nós é sobre aquela estrutura de justiça divina em relação a, não exatamente Deus, mas todo o contexto que se dá sobre a encarnação, sobre nós virmos até aqui, família. Seria nesse contexto que eu gostaria que a senhora falasse para nós. É exatamente isso. Justiça dentro do conceito divino, como vocês dizem, de Deus. Não existe justiça, moço. A partir do momento que não existe um conceito de injustiça, o conceito de justiça deixa de existir. É aquele é o justo que é a quantidade necessária, a quantidade justa. É perfeito, necessário. A encarnação de vocês é pedida por vocês, é clamada e é necessária para que vocês se experimentem. Falando indiretamente ou diretamente, Deus se experimente e que a obra se realize. Eu queria fazer uma pergunta, mas a senhora, direta e indiretamente, já respondeu. Seria até ingênuo eu perguntar para a senhora dessa forma, mas eu gostaria que a senhora dissesse para nós por que sofremos então? Né? Por que sofremos? Porque não se enxergam perfeitos. Porque não enxergam a perfeição na obra de Deus. Porque acham que sabem o que é necessário, o que é justo e merecido. A senhora sabe, tem uma questão que eu vou fazer para a senhora e no momento oportuno vou fazer para o mentor também. O mentor sempre coloca para nós que a realidade do plano astral é inversamente ao contrário em relação à nossa realidade. Isto posto, por que nós somos tão organizados em sociedade, em ciência, em estudo e assim por diante? Se tudo que a gente, entre aspas, brinca aqui num conceito de certo, de que é o que deve acontecer em sociedade, enquanto que no plano astral é tudo ao contrário. E eu lhe confesso que a senhora falou uma frase antes, numa questão do Lindomar, que é muito reflexiva. Eu percebo que nós não temos como entender. A senhora entende? Nós não temos como entender. A complexidade, digamos assim. Né? A complexidade. Na realidade, moço, o que vocês não entendem é a falta de complexidade. O simples. Né? Para vocês, tudo depende de uma estrutura e é necessária para a obra que se realiza aqui. Essa estrutura é organizada, né, moço? Não dá para dizer que é organizada. É organizada segundo a necessidade dos eventos que são necessários para cada um que encarna. E para vocês, de certa forma, não saírem se matando também. Mas, moço, não quer dizer que seja real. Ela é só uma proposta. Entende? Essa organização é só uma proposta. Como existem organizações em outros orbes, conforme a necessidade, a evolução e os filtros que carregam. Entende? Aquilo que solicitaram. O que vocês não compreendem é o simples, moço, porque vocês dificultam uma coisa colocando regras, verdades e conceitos. Entende? Quando não tem conceito nenhum, moço, é muito simples. Nada existe. É que a senhora sabe, sinceramente, eu acredito no que a senhora fala e eu estou tentando assimilar. Mas a senhora, veja, a senhora diz assim, nada existe.
Porém, nós necessitamos de alimento, necessitamos de uma casa que nos acolha, necessitamos de um trabalho, necessitamos estar aqui na casa também, ouvindo a senhora. Então, a senhora entende essa não é exatamente dicotomia, mas essa dualidade entre não existir e o nosso dia a dia na matéria. Vocês acreditam que necessitam? Acreditam que necessitam? Mas a senhora Em percebe... verdade, o espírito não necessita de nada. Mas, desculpe, eu não quero ficar contrapondo, mas nós necessitamos nos alimentar. Nós necessitamos não ficar ao tempo na geada, na chuva, coisa que vai. Por exemplo, a senhora entende? Ao menos eu acho que nós necessitamos. Mas um mendigo que vive na rua. Vive na rua, mas não vive bem. Não, é uma regra geral. Sim, não. Moço, não vive bem para os Não, seus sim, conceitos. não, desculpe, tem razão. Para a sua verdade e para aquilo que o Senhor considera necessário para a sua vida. Entende? Para alguns, eles não necessitam de nada. Mas está errado pensar assim. Não tem erro. Teoricamente é o pensamento em regra geral, né? Porque Só que necessitar, moço, lhe faz estar apegado. O Senhor tem apego a ter uma casa, a ter alimento todos os dias, todas as horas. Se acontecer algo, moço, que faça com que o Senhor não tenha mais nada disso, vai sofrer. Esse dia veio o pensamento gaiola de quem anjos. sabe Né? aprende que não necessita de nada. Tipo, gaiola de anjos, né? Ele se prendeu naquela gaiola, o alimento, a água e o ninho dele. E daqui a pouco ele esqueceu que ele pode voar e por aí, o universo afora. E ele fica preso ali. Né? Mas não estou As dizendo... prisões douradas. Que quanto mais legal tiver essa gaiola, menos quer sair dali. É como a encarnação, moço. Vocês acham que é necessário, vocês acreditam, por isso vem, imploram pelo Deus. Mas ela não é necessária. O espírito não. É necessária enquanto o espírito entende que é necessário. No momento em que ele compreender que não é mais necessário, cessa. A senhora sabe, isso para mim é um pouco impactante, porque fica só Mas essa decisão de entender que é necessário reencarnar ou não, para que o espírito decida dessa forma, ele não tem que estar embasado em algumas diretrizes ou experiências de encarnação para poder decidir sobre isso? Não. Eu não sigo nenhuma diretriz. Não, a senhora não, mas a senhora já passou por um período que a senhora reencarnava, hoje a senhora não reencarna mais, imagina, não é isso? Não. Opa, a senhora nunca reencarnou com nós aqui, por exemplo, na Terra? Mas em nenhum outro planeta a senhora reencarnou? Sim, aqui não. Não, ok. Então esse processo aconteceu com a senhora em algum planeta. Só que, não na Terra. moço, para exatamente cessar esse movimento, o senhor não precisa de nenhuma diretriz. Exatamente o desapego de tudo aquilo que o senhor acredita que é necessário. Mas a senhora sabe, desculpe me interromper. Vendo é uma visão limitada minha, ok? Mas nós não estamos numa escola, nós não estamos num processo de, no mínimo, aprendizado para que a gente possa errar menos, por exemplo. Que é, moço? Egoísmo, roubar o outro, matar. Não, isso não é erro, moço. O que vocês consideram um crime hediondo de assassinato? O espírito.
É só uma ferramenta necessária. Nada mais, não tem erro nisso. Perfeito. É que é muita é um conhecimento muito filosófico que eu tenho, eu estou absorvendo. O senhor necessita de um conhecimento filosófico. O senhor vem de uma vertente preenchida de muitos conceitos, de muitas verdades, de muitas letras. O que lhe falta é o desapego de tudo isso. Por isso que para o senhor é complicado entender a leveza do simples, do nada ser, do nada ter, do existir livre. Entende isso? O senhor vem carregado de letras, mas não é nelas que o senhor encontra a sabedoria necessária para desapegar. É no sentir, moço, não no saber. Eu gostaria que a senhora falasse para nós sobre os Exus. Se é que é possível ter um conceito sobre eles. Espíritos que vocês consideram Exus, na realidade é uma energia de criação, de cocriação. Mas eles são um espírito como nós? É uma força divina trazida pela necessidade de criação das realidades que vivem, das necessidades de vocês. Por isso que quando os Exus são apresentados em algumas religiões, como vocês têm, são apresentados na forma humana dos vícios e espelham aquilo que vocês são, porque eles trabalham em uma energia de criação. A senhora sabe, essa pergunta me suscitou porque eu vi a gente está sempre vendo coisas na internet. Tinha um corpo pequeno que falava que Chico Xavier foi um desdobramento num cemitério. E aí ele se deparou com uma pessoa normal, assim, um espírito com aparência normal como a nossa. E ele se apresentava como Exu, né? Se apresentou para o Chico como Exu. Mas aí o Chico olhou para ele e disse: mas meu irmão, você é um ser como qualquer um de nós, né? Aí naquela passagem dava que a conversa do Chico com ele, e certamente junto com outros seres do plano astral, foi meio que libertador para ele, porque ele residia no cemitério e entendia que era um Exu. Espíritos de cocriação que espelham o que vocês são, que vocês acham que são, aquilo que vocês criam de imagem para si. Exatamente por isso que ele apareceu ao Chico como um ser humano normal. Era assim que ele se enxergava, se espelhava. A senhora sabe, tem um ditado que se diz, que eu costumava brincar e tal, se falava assim, que sem Exu não se faz nada, principalmente sobre as situações do cemitério, as situações de obsessores da rua e tudo mais. A senhora poderia falar para nós? Sim, a senhora já nos disse que eles são energia co-criadora. Né? Se eles são energias de criação, co-criação, que espelham vocês. Quando vocês criam algo, qualquer coisa que esteja em processo de criação e que busque essa energia, se trabalhará dentro dessa linha. Então, se tiver um outro obsessor comigo, ou talvez o obsessor seja eu. Você pai cria seus obsessores. Pai do obsessor dos meus filhos. E essa energia permite Isso, que só seja criada. uma reflete ali. Simples.
É um tema que suscita outras perguntas. É que o senhor tem a necessidade. O senhor fala, é muito filosófico, mas o senhor tem a necessidade do desdobramento filosófico com muitas figuras, com muitas histórias. O que eu lhe trago hoje é a simplicidade. É simples. Que as literaturas fazem 300 nomenclaturas, né? Exu, caveira, Exu, isso aqui, e cada dia é invento novo. Conforme a necessidade, talvez vai se criando aí. Mas a senhora colocou que ele cria conforme a necessidade nossa de ser humano. Eles é uma fonte geradora. Mas por que ele tem que aparecer dessa maneira? Por que se dá assim? Porque vocês têm essa necessidade nisso. Sem isso, vocês não teriam filtro para compreender e aprender. Nós E aceitar, né? E aceitar, né? Mas esse Assim, fato de necessitar não mostra um momento que nós nos encontramos em relação. Eu sei, não vamos trabalhar a ideia de evolução, ok? Mas não é um momento que a gente se encontra ainda sobre. Certamente isso é uma regra geral do universo, imagino. O senhor me enxerga como Maria Padilha. Alguns me enxergam como Lilith. Outros me enxergam como espírito sem nome. Outros me enxergam como velha. Outros me enxergam como malévola. Eu sou o que preciso ser, conforme o filtro daquele que trabalha, conforme o filtro daquele que necessita conversar, conforme o filtro de vocês, eu apareço de uma forma ou de outra. Entende que não existe limite. É a mesma coisa, a energia é igual. No cerne é igual, mas moldamos conforme a necessidade de cada um. Agora suscitou uma questão até de, eu até me arrepio, não é uma curiosidade vazia de especular só, não é isso. Mas a senhora trabalha nesse planeta Terra, em outros lugares também, e sempre se dá dessa forma ou é diferente? Conforme a necessidade, eu me dou de uma forma ou de outra. Por exemplo, em outro planeta vai ser totalmente diferente, por exemplo? Sim. Até o gênero, né? Os diálogos eles se dão assim como o nosso ou... Acho que ele precisa visualizar, desenhar. Isso aqui perdão pela minha ignorância. Não é ignorância, moço. É Temos... necessidade. Sim. Senão não tem pergunta, né? Se tu soubesse tudo, não ia ter pergunta. Só mais uma questão para a senhora, eu gostaria que a senhora falasse. A doutrina espírita fala para nós que nós temos o corpo físico, o corpo perispiritual e o espírito. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós sobre isso. O senhor precisa Não, de outras formas de fala? é como a senhora disse, talvez eu tenha esse conceito porque a gente viu ali. Eu queria ter a sua... Entende que não tem um limite? O que precisa? Senhor, perdão, eu não entendi o que a senhora disse, eu estou ficando meio velho. Entende agora que não tem limite pro que precisa, moço? Eu sou o que preciso ser no momento do trabalho? Sim, isso eu entendi. Assim como vocês não reconhecem o mentor de vocês, em várias faces que ele se apresenta. Ele pode se apresentar sem que vocês entendam e visualizem. Ele está aqui, moço, comandando o trabalho. Foi ele que me mandou. Entende? Que às vezes vocês estão de frente com ele e não reconhecem, porque se apresenta com outra roupagem, conforme o filtro e a necessidade. Ela mudou o personagem. Com todos, a mesma coisa acontece com vocês quando muda a encarnação. Entende? Se apresenta com outro personagem do que é necessário para experimentar outras coisas e para passar pelos filtros que são necessários.
Muito obrigado, por hora era isso. As perguntas. Faça outra pergunta, moço. O senhor não finalizou. Eu lhe confesso que eu queria ter, tem outra. Nesse conceito que eu escrevi, diferenciação entre alma e espírito, aí é colocado. Espírito é quem está encarnado, né? Seria teoricamente a mesma coisa. Quem está na erraticidade, né? E o espírito é encarnado. Não tem diferença, moço. Não tem diferença, não é? Não tem. É tudo espírito, moço. O que vocês enxergam é a ferramenta, mas o espírito em si, encarnado, não é mesmo. E nessa coisa de complexar, né? Daí 7 corpos, não sei quantos nadis, não sei quantos chakras, complexaram a coisa. É cada vez. Eu estou fazendo perguntas até infantis para a senhora, mas. Não, moço. Enfim. Perguntas necessárias. Que outro Por que se a gente é espírito, por que a gente está na matéria? No corpo físico, grosseiro assim como. Vocês não estão na matéria, vocês acreditam que estão na matéria, manifestam e animam uma matéria, mas não necessariamente estão dentro dela. Vocês só se enxergam dentro dela. Mas a senhora sabe, desculpe novamente, é difícil a gente se enxerga, mas a gente tem necessidades, por exemplo, de alimentação, novamente de abrigo, de transporte, de trabalho. Vocês não têm necessidade nenhuma. O personagem tem. O espírito não. Não, ok, o espírito não, mas a senhora sabe. É que talvez. As necessidades vêm da proposta. Eu trago conceitos assim muito, digamos assim, quadrados entre aqui, um encaixa no outro. É que o senhor separa uma coisa da outra. Não, mas a senhora perceba, como que eu vou ter um filho, um neném pequeno, como o seu trabalho tem, e vamos achar que tá tudo bem, vamos ficar na rua? Desculpa, eu estou personalizando, mas a senhora sabe? Se for a necessidade. Qual o problema? Se a senhora me perdoa, eu não consigo, talvez eu vou caminhar para ter essa visão, mas hoje eu ainda não consigo ter uma visão assim, a senhora sabe? E muitos, moço, muitos. O senhor manifesta a visão de muitos que não conseguem compreender a simplicidade do ser. Tá tudo certo, moço. É o caminho de autodescobrimento, de descobrir a si próprio como espírito, de entender o que está dentro, olhar para dentro. Muito obrigado, e no decorrer da conversa, certamente outras perguntas virão. Obrigado, tá bom? Silvana, tua vez. Tem alguma Posso fazer? Pode, claro, dentro do possível. O que é seguir o coração? Como seria na prática? Dentro do conceito humano, é seguir as emoções que vocês acham, mas dentro do espírito, isso quer dizer seguir o coração quando vocês falam, é seguir a intuição, moça, a sabedoria do espírito. Sabe aquele sexto sentido que vai contra tudo aquilo que vocês acreditam? Vocês dizem, não deve estar errado isso. Mas o espírito sente que o caminho é outro. Quando segue, descobre que era exatamente o que tinha que ser feito. E muitas vezes, quando não segue, acaba lutando com tudo e com tudo ao seu redor. Dentro do que é o espírito, seguir o coração seria seguir aquilo que
sente realmente. Não os sentimentos do humano, mas o que sente realmente. A sabedoria do Espírito, que vem do todo. E sei lá, deixa eu me intrometer. Talvez tenha uma coisa que ele pense diferente de todo o resto do universo. Talvez aquilo ali seria a essência mais primordial dele, a diferença dele para os outros. Moça, o que aconteceu hoje que a senhora não seguiu o coração? Fale um pouco mais alto aqui. Aí depois eu vou. Tá bom. Mas eu vou dizer que eu não Recebeu? Sabia que tinha que falar, sentiu que tinha que falar, mas não teve a coragem de seguir aquilo que era proposto e era necessário, mesmo contra os conceitos humanos. Entende? Como saber se cortar diante de uma emoção, pensamento insistente, que nos faz tomar atitudes que logo depois parece ter sido não uma boa escolha? Primeiro, um pensamento insistente. Avalie o que ele realmente quer dizer. O que realmente aquele pensamento te entrega. Porque geralmente ele fala sobre alguma coisa ou aquilo que você tem que trabalhar. Não sobre o outro, não sobre o outro. Primeiro, avalie dentro. E depois tome a atitude que acha que tem que tomar. E não se preocupe. Não carregue culpa. Porque tudo que é manifesto é necessário. Tem seu preço, mas é necessário. Mas não precisa vir atrelado à culpa. Manifeste o que tem que manifestar. Está tudo certo. Foi o que tinha para aquele momento. E se alguém recebeu porque necessitava. Porém, se pergunte sobre o que isso fala. O que fala em mim? Qual o sentimento do Espírito isso quer me mostrar? Porque os pensamentos advêm dos sentimentos. Mostram aquilo que você sente naquele momento, que o Espírito está querendo manifestar. Então tem que ser usado como uma ferramenta de autocompreensão, de autoavaliação, para se enxergar, não para enxergar o outro, porque muitas vezes vocês usam os pensamentos, os sentimentos, para olhar para o outro, julgar o outro e avaliar o outro, mas não olham para si. Os teus pensamentos falam sobre ti, não sobre o outro. Me peguei pensando em uma situação e nas possibilidades de ficar a respeito. Coisa de minutos, aconteceu a situação.
quer dizer que criamos o que pensamos? Também. Mas muitas vezes, quando estão conectados ao todo, recebem de presente a percepção daquilo que está acontecendo realmente no presente seguinte. Porque a sua percepção é do que já passou, não do que está acontecendo realmente. Isso já foi falado. Mas muitas vezes vocês conectados se abrem àquilo que realmente está acontecendo e recebem. Então, acreditem naquilo que é entregue. Sobre sentir as emoções, logo após detectamos ela, como saber o que fazer? Silenciando e escutando o que a emoção tem a lhe oferecer, o que ela diz sobre você. O silêncio faz com que você tenha uma percepção melhor daquilo que realmente quer dizer. Sei que é dito que não fazemos nada, mas na nossa percepção aqui temos a ilusão de fazer e algumas situações elas recorrem em pensamentos, como se estivessem jogando a gente para realizar algo mesmo na gente mesmo, achando que tanto faz ou até que não queremos fazer por não ter mais sentido a coisa. Mas ela fica ali. O que nesse caso deve ser feito? Se manter ali na luta ou agir de acordo e ver o que dá? Em primeiro lugar, não é que não realizam nada. Realizam sim. Porém, não têm controle sobre o que realizam. O que vocês não têm é controle sobre o que está em seu entorno e sobre vocês mesmos. O que podem fazer e unicamente fazer é não se culpar e deixar com que a coisa aconteça e se perceber dentro daquilo que acontece. Não perceber ao outro como é de costume, mas se perceber. Apenas isso. Mas o que vocês não têm controle. Ele menciona que o mentor falou que não se faz umas perguntas sobre a ciência de si, mas o que eu faço são as que eu faço são nesse propósito de tirar dúvidas e obter formas de interagir comigo mesmo, internamente e também externamente. Porque tem a ideia do amor ao próximo, que é a ilusão de fazer algo. Então, toca o foda-se e fica só em mim. Foca nisso. O trabalho é tudo contigo mesmo. O trabalho é interno, não externo. Você não pode fazer nada pelo outro, a não ser ter empatia e entender que o outro tem total liberdade assim como você. Porém, você não tem o que fazer pelo outro, a não ser enxergar ele como um igual e respeitar. Mas o trabalho todo é seu consigo mesmo. Então, se perceba, se trabalhe e apenas permita e respeite que o outro se trabalhe. Apenas isso. Essa falsa ilusão de que podemos fazer algo, por exemplo, mexer o braço, pensar, etc. Ela ludibria bem ao ponto de acharmos mesmo que temos algo a fazer. O que você recomendaria nesse caso? Ir para cima
ou ficar na cabeça dizendo, não sei, não, o que vier vem bem, seja o que Deus quiser. Eu recomendo que não pense sobre isso. Apenas aproveite a viagem. Aproveite a oportunidade. Não se pergunte como, porque apenas aproveite. Apenas viva. É o único conselho. E seja feliz. A próxima pergunta ela vai mais ou menos no mesmo sentido. Eu só devo esperar o universo me colocar no lugar onde eu devo servir e não eu ficar criando coisas para fazer porque estou achando que é o certo e fazer mesmo que a emoção e os pensamentos me empurrem para fazer algo. Você não vai ficar parado como uma poça de água. Você vai fazer o que tem que ser feito. Vai se movimentar, vai realizar, porém, não precisa acreditar. Você pode fazer isso com leveza. Continue fazendo aquilo que lhe é ofertado. Não é problema nenhum você ter desejos, mas não acredite neles, não se aprisione neles. Objetivos, mas que eles não se tornem correntes. Entende que vocês podem tranquilamente trabalhar, buscar, fazer suas buscas, como vocês dizem, seus correrios, não tem problema algum. A proposta é não acreditar nisso, não levar a sério, não se escravizar, não adquirir amarras, correntes, não se apegar a isso como única e exclusiva verdade. Não é porque o moço acredita que precisa de um teto, precisa de comida, que ele precisa se escravizar sobre isso, criar infelicidade. Ele pode sim buscar o seu sustento, buscar a sua carreira, buscar o que ele deseja, sem acreditar, de uma forma leve. O que vem, veio, e vem bem, tudo certo, e eu continuo na minha busca. Respeitando a busca do outro, respeitando aquilo que o outro acredita, me respeitando, sem me escravizar. Responde você a pergunta? Responde, com certeza. O que é a tomada de consciência de si? Consciência de si, no conceito do espírito, é quando passa a não acreditar mais no personagem, não acreditar mais em tudo que lhe circunda e viver leve e feliz. O que acontece, aconteceu. Quando entende que realmente nada daqui é seu. Essa é a tomada de consciência. E aí começa a conseguir a manifestar, nem que seja minimamente pela questão da limitação, amor e felicidade. E como faz essa ciência de si mesmo? Ouvindo, questionando, vivendo, que é o que vocês fazem. Vivam e deixem que a vida lhe mostre, deixa que a vida lhe encaminhe. E a vida é o que? É Deus. Deixe que o Pai viva em vocês. Acreditem que são fagulhas de vida e apenas vivam a proposta sem medo,
sem aderir ao sofrimento, sem acreditar que tudo isso é verdade, sem se agarrar desesperadoramente às paixões. Lá na empresa, o cliente principal acha que nós perdemos. Não sei. Achou muito caro e ia procurar outros. E ele que mantém a folha de pagamento. Não só, né? Daí eu tô esperando para ver o que Deus vai fazer, né? Porque ele criou essa situação, mas se há uma mudança, pode falir, como pode surgir outro amanhã, ou ele pode retornar. Então tudo pode, né? Agora, claro que eu sou funcionário, eu sou dono da empresa, né? Meu irmão. Mas é uma coisa assim, é uma oportunidade de não sofrer e esperar para ver o que Deus vai O fazer. senhor pode continuar vivendo, Sim. parar a sua vida Vou arrancar o resto dos cabelos. e sofrer. Sim. Então, vai Os mudar. dois estão certos, moço. É. Se o senhor fizer um ou outro, não tem problema. É o que naquele momento o senhor consegue manifestar. Mas Só não acredite que o senhor é isso. sim. Talvez analisou a necessidade, estava muito monótono, sei lá, tem que mudar, tem que botar enredo na história, né? A novela tem que ser atraente, sei lá, impactante. Vamos ver quais serão os próximos capítulos. Responde, moça. Eu vou fazer um relato para a senhora, mas seria direcionado ao mentor, mas como ele está aqui também. A questão dos 90 dias atrás, a casa ainda estava em reforma e tal, né? Aí o Guilherme disse assim: "Bah, menino, você não para, tinha muito casco de cerveja." Eu disse: "Beleza, vamos fazer." Aí era uma sexta-feira e eu tinha ido jantar e tudo mais, eu acabei bebendo, Em resumo, eu vim para casa, era 1h30 da manhã mais ou menos. Aí eu fui ali em cima, em cima de onde o Lindomar guarda as coisas ali e tal, peguei os cascos, peguei tudo que tinha que pegar para fazer a limpeza e deu equivalente a uns 5, 6 sacos de lixo grande. Aí estacionei na porta ali, enchi o porta-malas, enchi o banco de trás, subi na Avenida São Leopoldo, no primeiro amarelão que tinha, descarreguei. Aí voltei na casa, já era 2 e pouco da manhã. Aí peguei o resto, fechei a casa direitinho, novamente. Daí, na Avenida São Leopoldo passa um pouquinho mais, tem uma rua que eu vou fora, que vai dar lá para o sol. Aí manobrei aqui embaixo, e estacionei e coloquei o lixo. Aí eu tinha uma jaqueta cara e boa, né? Eu tinha usado só 2 vezes. Aí começou a chover e estava frio. Eu peguei e disse: bom, tem gente precisando mais. Peguei a jaqueta nova e coloquei no amarelão também. Só que, ao fazer isso, a chave da casa que o Lindomar tinha me dado foi embora. Foi embora. Aí eu fiquei me descabelando, né? Puxa, aí no dia seguinte eu vi que eu tinha perdido a chave da casa. Aí eu fui até a Jaque, pedi, ela me emprestou a chave dela, daí fiz 2 cópias e passou, né? A senhora acredita que a chave original da casa voltou lá para casa? A chave original da casa apareceu de volta. Aí eu disse: só pode ser o mentor, porque eu tinha as 2 chaves novas que eu tinha pego da Jaque. É um lugar que eu guardo coisas ali importantes e tal. E a chave da casa oficial que eu tinha perdido voltou. Ela voltou. Eu não sei como, ela voltou. Essa chave, ela estava no bolso da jaqueta e eu joguei ela para e ela voltou aqui. Tem certeza que estava lá? Não tenho certeza, mas ela não estava em casa, eu tinha perdido. Eu fiquei apavorado, de nossa, e até estava com vergonha de tomar uma mijada, de como é que tu perde a chave da casa, né? Aí a Jaque me emprestou, eu fiz 2 cópias e a chave oficial do não, era só uma certa pessoa que perdeu o crachá da empresa, né, moço?
Eu revirei a pasta umas 10 vezes. Daí não tava. Daí não sei se eu voltei para casa para pegar, ou quando eu tava voltando eu botei a mão lá e apareceu. Daí eles veio pregar que isso tinha escondido, né? Eu não sei que loucura foi, mas não tava, porque eu vi 10 vezes. E daí quando eu, agora eu vou voltar para casa buscar. Daí vou olhar mais uma vez só, daí apareceu. Essa é a chave oficial Moço, da casa. essas coisas costumam acontecer. Eu não duvido de nada e eu sempre fui mentor, porque a senhora veja, ela voltou no lugar que eu guardo ela, né? Não teria como alguém colocar a chave exatamente lá. E ela voltou, a chave oficial da casa que eu tinha colocado na jaqueta, entregue no amarelão, e eu pensei bem assim, alguém está precisando mais dessa jaqueta, e eu coloquei no amarelão. E a chave da casa acabou indo junto, e ela voltou. Gente, eu não tenho que começar a andar atrás desse homem. Pois é. Vai que uma hora ele chega e carta de dinheiro e volte para essa casa. Claro que eu tinha bebido demais, mas eu decidi. Começou a chover fino, eu digo, bom, tem gente precisando mais da jaqueta. Coloquei no amarelão. Qualquer dia alguém tá precisando de mim, se joga lá. Joga no amarelão também. Não, ele vai dizer, não reciclado. Próxima pergunta, moça. Vai, O que o mentor quer dizer quando diz a sua consciência vazia, sem som, nada. Sou eu, só eu, perdão. Esse só eu, qual a referência seria? Deus, já que somos nós todos um só. Seria uma mensagem subliminar referente à ideia de ter em sua consciência? Sua consciência. É em verdade a conexão com o todo e com nada. Mas é um conceito um pouco amplo, simples, mas amplo, ao qual, se eu for me estender aqui, não irei responder. Deixo essa resposta para ele por uma outra oportunidade, se puder repetir, mas é a consciência do todo e do nada. É a consciência coletiva do todo, que não é nada. Eu queria só aproveitar. O eu pode ser uma egrégora, né? Não pode ser um só, talvez. Pode, não é, moço? Então eu estou falando aqui e penso que eu sou só um, mas talvez o que eu estou falando é formado por ideias de 3, 4, 5, 6, sei lá. Então, a minha consciência, daí parece que você... É uma conexão um pouco complexa, é simples, mas é complexa. Um filtro que nos falta para conseguir entender realmente. Essa aqui é um pouquinho mais extensa, ele faz uma introdução. A conclusão que eu cheguei foi a alegoria que temos por aqui como ser humano em uma situação. Fale um pouco mais alto. Eu já não consigo. Chega mais perto. Vem mais perto. Eu não consigo nem te ouvir. Até mesmo porque o moço não vai conseguir compreender. A conclusão que eu cheguei foi na alegoria que temos por aqui, onde tem um ser humano em uma situação e naquele momento tem um anjo de um lado e o diabo do outro. Eu deduzi que o ser humano é o instrumento de Deus. O anjo e a consciência espiritual está sempre propondo maneiras mais simples de ver a situação, enquanto o diabo está dando ideia contrária. Quando você falou de ironizar a mente, se referindo ao mentor,
enrola então, eu passei a manter essa ideia e até muitas vezes chamar ela para conversar, assim dizer sobre algo que ela tinha sugerido, e por aí vai, já que é para manter ela ocupada e o silêncio não existe aqui, digamos. Isso foi o que eu interpretei de tudo que foi dito no ponto passado. Já que temos nos harmonizados com ela, assim ela para de ser um inimigo e passa a ser só mais um instrumento a serviço de Deus, como nós, e até mais que isso, até mesmo um amigo rebelde que pensa contrário a você, ou até mesmo o próprio pai, se quiser chamar, dando oportunidade. Já que temos, como dito pelo mentor, deveríamos brigar menos com Deus. Poderia dizer até onde essa ideia se faz válida para essa caminhada? Essa ideia se faz válida para a caminhada inteira. Ironizar a mente, se levar menos a sério, faz com que vocês caminhem com mais leveza, com mais paz. Porque a mente, em si, como vocês compreendem os pensamentos, eles vão trazer propostas contrárias. Eles vão expor aquilo que vocês sentem. Por isso que devem olhar para os pensamentos e se perguntar o que isso tem a me dizer sobre mim e não sobre o outro. Os pensamentos são um reflexo daquilo que sentem. Por isso é importante essa leveza, porque assim vocês não aderem a essas propostas tão facilmente. Porque não é que tenha um anjo ou um demônio, um diabo falando, são vocês mesmos se questionando. São os mentores espirituais de vocês, os amigos, né, como vocês gostam de falar, a egrégora que lhe circunda, identificando esse sentimento, lhe entregam propostas de raiva, tristeza, de julgamento. E no momento em que você ironiza, você consegue levar isso de uma forma um pouco mais leve e se olhar de uma forma mais leve, se permitindo se perguntar se aquilo realmente é real. Tira a força. Tira a força da proposta. E aí vocês não entram numa tempestade se jogando de cara. Vocês adentram a ela tranquilamente. Conseguem a não se jogar no mar revolto. Vocês têm a tranquilidade de olhar o mar revolto sem se jogar nele e observar e entender o que as ondas trazem a vocês. Assim, podendo, então, se olharem de frente. Esse é o silêncio. Quando vocês acalmam as propostas, avaliam as propostas e não adentram mais, não acreditam. Aí vocês começam a conseguir olhar e dizer: será que realmente isso é verdade? Entendem os absurdos que sentem. Eu estou sentindo ciúme, eu estou sentindo raiva, eu estou realmente sendo hipócrita. E aí conseguem a não se jogar, começa a perder força. E aí vocês conseguem a olhar e viver mais tranquilamente, sem entrar em guerra, sem adentrar a batalha e depois se dizerem injustiçados porque aderiram à ideia, aderiram à batalha, mas quando colhem os frutos se sentem injustiçados e se colocam no lugar de vítimas. Quando conseguem a sair disso e se olhar, é que começam a aprender sobre si, ter a ciência de si, quando acalmam essa tempestade. Ficou inteligente? Porque é bem compreensível assim.
existem dois servir, um que já é Deus, que faz mesmo para cada um segundo as suas obras, que é quando somos quem somos, porque somos na hora e o tempo que tem que ser, pelo propósito, e o outro é o de dar exemplo do que estudou antes, de estar aqui, que seria o amor, o respeito. Servir é servir. Mesmo no momento em que você não entrega o respeito e amor, você está servindo. Você está servindo ao outro, dando exemplo daquilo que não é capaz de manifestar e que muitas vezes o outro também naquele momento não é capaz. E você serve a ele como exemplo. Entende que o exemplo não é só o exemplo de passividade e de positividade, como vocês colocam. Também é o exemplo daquilo que naquele momento eu manifesto, vibro, e não, por eu não ter condição. Eu não tenho condição de manifestar respeito. Então, o outro irmão não vai manifestar, o outro irmão que também não está pronto, vai me entregar isso, não manifestando respeito. Por si e por mim. E pelo todo. E é nele que eu posso identificar o que em mim mora. Serve para alguma coisa. Sempre, moço. A propósito, em tudo aquilo que se realiza, em todo servir tem um propósito. E tudo é servir. No momento em que vocês têm as rusgas aqui, que vocês brigam e que se estranham entre si, vocês estão servindo. Porque um está mostrando ao outro o que não é capaz de manifestar e o que já está dando oportunidade ao outro de se enxergar e manifestar. Talvez não naquele momento, né? Porque muitas vezes até o mentor comentou a todas as pessoas aqui que chegam, inclusive os vídeos que são feitos, as conversas que são tidas, todos têm algo a, não vou dizer aprender, mas a extrair dali como uma sabedoria, ou um aprendizado, enfim, como a qualquer tomar coisa, né? ciência de si através do espelho que se manifesta à sua frente. Vocês aqui são espelhos para muitos que enxergam isso que está sendo feito, esse trabalho. E é aproveitado segundo a capacidade de cada um de se enxergar. Por isso a leveza é importante, o rir de si mesmo. Porque aí você olha o outro, entende o que está se manifestando em si, ri do absurdo e consegue a não odiar o seu irmão por ser igual a você, por entregar a você aquilo que você merece e precisa. O que quer dizer como é em cima, é embaixo. Quando temos a vontade de fazer, ou sentimos a vontade de querer fazer, ou ir a algum lugar, é uma espécie de chamado ao serviço? Nem sempre. Às vezes é uma paixão também. As paixões também movem vocês a querer ir a algum lugar. Porém, sim, o que é em cima, é embaixo, é o reflexo. O que o aparelho manifesta vem do espírito, que é embaixo, é em cima. Eram essas perguntas. Obrigada. Salve, moça. Alguém mais tem alguma questão? Algo a acrescentar e adiantar? Bom, então, atendam a quem tem que atender
que sigam o caminho, compreendendo que nada é verdade e rindo de si mesmos, tendo a leveza dentro da simplicidade do que é. Salve. Salve. Então você já sabe, quando eu quero descartar o lixo, eu vou falar do caminho. E daí, só que tem que cuidar que é amar ele, que ele não vai se atirar dentro, parece alguém que olha ele. Né, Firmino? Mas é, Aí tu vai no outro, não vê dentro da tua mala.